Fala, meus amigos! Já estou na conta real, não consigo mais, pessoal, acessar a plataforma. Ela já foi desativada. Aqui eu estou usando a plataforma da Nelogica, Starter. Vocês podem ver aqui ó, que eu não tenho menu de negociação, não consigo mostrar mais nada para vocês aqui, ó, de relatório de performance. Então, já recebi um e-mail ontem mesmo da 5P, vou mostrar para vocês aqui o e-mail que eles me enviaram, me dando as boas-vindas aí para a conta real. Cadê aqui? Eu mandei um e-mail, né? Esse e-mail aqui ontem, que eu mandei para eles, desejando aqui a intenção de ir para a conta real. Eles já me responderam aqui, ó. Bem-vindo à conta real, tá vendo? Deixa eu abrir para vocês aqui, ó. Me dando os parabéns. Bem-vindo à conta real. Tem outro e-mail aqui, ó. Comprovante de assinatura do contrato. Aqui, ó. Já assinei o contrato da conta real. Já li o contrato todo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que fala o contrato? Existem algumas regrinhas no contrato. O que eu vi aqui de primeiro? Eu vou primeiro passar por um processo de 2 semanas na conta real fase 1. O que é essa conta real fase 1? Eu entendi que essa conta real fase 1 é uma espécie de um estágio. Eu acredito que a mesa ela quer avaliar primeiro, né, qual será o meu comportamento ou o meu padrão dentro da conta real. Porque já que eles vão colocar dinheiro, né, da própria empresa para eu operar, então eles precisam me avaliar essas 2 semanas se eu vou mudar o meu comportamento. Em relação ao teste, né, de avaliação, o que eu vou fazer de diferente? Normalmente, pessoal, eu mantenho o mesmo padrão, tá? Então, assim, como eu já vim estudando, fazendo backtest de outros operacionais, né? Então, eu mantenho normalmente o mesmo padrão, a mesma tomada de decisão, a mesma gestão. Isso aí eu trago para qualquer tipo de operacional. Então, quando eu comecei a estudar o Brooks, comecei a operar em janeiro, agora mês passado, eu mantive o mesmo padrão operacional. Então, para mim não vai ser dificuldade nenhuma, né, manter esse padrão dentro da conta real, beleza? Então, eu vou fazer primeiro 2 semanas de avaliação nessa conta real fase 1. É uma espécie de um simulador remunerado, né? Só que todo valor que eu fizer dentro dessa conta, nessas 2 semanas, vai ser somado à conta real definitiva. A partir daí, dessas 2 semanas, aí eu vou ser transferido para a conta real definitiva. E aí eu vou começar a sacar esses valores lá. Beleza? Então, são algumas regras. Quais são as outras regras que eu vi aqui? Eu vou ter que operar pelo menos 5 dias nessa conta real, nessa conta real fase 1. Tem que ter 5 dias de operações para eu não ser eliminado. Tem outras regras aqui, ó, que eu não posso fazer nessa conta real fase 1. Eu não posso representar aqui, ó, mais de 50%. Ou seja, se o valor do meu plano é 3.400, eu não posso fazer mais do que isso, ó, mais de 1.700. Porque eles eliminam esse valor aqui. Qual é a outra regra aqui? Ó? Na conta real fase 1, a margem de stop, né, no máximo eu só posso perder 33% no dia. Na conta real definitiva, ó, esse valor eu não posso perder mais de 25%. Então vamos ver aqui o que representa isso. 3.400 na conta real fase 1 vezes 33%, eu não posso perder isso aqui, ó, mais de 1.122. E na conta real definitiva, 25%, eu não posso perder mais do que isso, 850. Beleza? Então, para mim está super tranquilo. Por quê? A minha gestão que eu já fiz aqui, ó, eu mantenho uma planilhazinha. O meu stop, meu limite de perda da mesa era esse. A minha margem era de cima, mas o meu stop era o de baixo. Então, eu trabalhei, ó, sempre dentro desses valores aqui, ó, dessa coluna B. Eu trabalhei aqui. Isso não quer dizer que eu perdi ou ganhei todos os dias R$300. Mas eu estipulei mais ou menos isso ou isso aqui. Então, os meus ganhos e os meus stops ficaram nessa média aqui, mais ou menos. Ó. Os meus ganhos e meus stops ficaram nessa média. Quantos dias eu passei na mesa? Eu passei, acho que foi em 32 dias. Ó, tá muito próximo disso aqui, tá vendo? Vou colocar R$200, né? 34 dias aqui, ó, eu passei, tá vendo? Então, na média aí, contando os dias de ganho e os dias de perca, eu passei em 32 dias. Então, ficou nessa faixa de R$200 de risco.
se fosse para dividir. Então, olhando para isso aqui, se eu fosse fazer um próximo teste, qual o valor que eu arriscaria no dia? Bom, se você arriscar aqui, por exemplo, R$500, ó, você sabe que o seu risco está muito grande. Você pode passar em 13 dias de operação. Isso aqui, ó, são dias de pregões, tá? Não são dias fim de semana, feriado, não. Então, se você arrisca aí, ó, R$500 por operação, você vai ter direito a 6 stops. Tá vendo aqui em cima? Ó, 6 stops. Coluna A, 6 stops. Você vai passar em quantos dias? 13 dias. Se você arrisca R$300, você está pegando seu limite de perda, dividindo por 10. Você vai passar em quantos dias? 22 dias, né? Um mês mais ou menos aí de pregão. Você consegue passar atingindo a meta. Que meta é essa aqui? Essa meta aqui, ó. Eu botei 3.600 porque vai descontar as taxas. Então eu montei essa planilhazinha para eu poder seguir. Isso aqui seria para aprovação. Se eu arriscasse, no caso aqui, 240, eu passaria em quantos dias? R$240 por dia, eu passaria aqui, ó. Então, a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu só tirar. Deixa eu só aumentar aqui mais um pouquinho. R$500 eu passaria em 13 dias. R$300 eu passaria em 22 dias. 240 eu passaria em 27 dias. E R$200, se eu arriscasse, eu passaria aí em... Isso é uma média de valor financeiro, tá? 34 dias. R$150 eu passaria em quantos dias aí, ó? 48 dias. Aqui já perderia na mesa, né? Porque na mesa nós temos aí 60 dias, são 20 pregões, 22 pregões. São 40 pregões, né? 42, 43 pregões. Aqui perderia. Então o valor teria que ser um pouco mais alto. Então, pessoal, isso aqui serve de base, né? Eu gosto de fazer isso aqui para poder olhar para os números. Então, com que valor eu hoje, se fosse para repetir esse teste aqui, qual o valor que eu arriscaria? Ficaria em torno disso aqui, ó. Nem muito e nem tão pouco. Mas dentro dessa coluna B e C, eu trabalharia dentro desses valores aqui. Iria passar aí mais ou menos um mês e pouco. Que foi o que eu passei agora, né? 30 e poucos dias. Então, daria para arriscar nessa média aqui de valores. Só que isso aqui são os meus números. Quais são os seus números? Vou mostrar para vocês, ó. A cada 3 dias de ganho, eu tenho um stop. Então, mais ou menos isso. São os meus números, né? O meu backtest me mostra isso. Isso aqui é estatística. A cada 3 dias de ganho, não quer dizer que é sempre assim, tá? É uma métrica. Eu tenho um dia de stop. Então, você precisa conhecer os seus números e trabalhar em cima deles. Quantos dias na semana você consegue fechar positivo? E qual o valor que você fecha positivo? Então, você vai pegar tudo isso para montar seu planejamento aí para você poder fazer o teste de mesa, né? Se essa é a sua intenção. Beleza? Isso aqui eu fiz algo, pessoal, que você pode pegar para você. Aí você está vendo aqui embaixo, ó, R$20.000, ó. O que é esse aqui, esse 20 mil? Isso aqui foi um teste que eu estava olhando eu estou participando de um grupo, eu entrei essa semana aqui no Telegram. O grupo é esse aqui, ó. ARMP, Agência Reguladora, é um grupo de traders. E aqui o pessoal discute muito sobre mesa proprietária. Aqui tem todo dia tem gente aqui, ó. Tem mesa aqui que eu nem conhecia. E aí surgiu aqui a mesa MAID. Deixa eu mostrar aqui para você, MAID. MAID mesa proprietária. Lá nessa MAID eu vi que tinha um plano Black. Cadê o plano Black? Eu não sei se... Eu não conheço muito a MAID, né? Mas quem já conhece aí, ó. Esse plano Black aqui, tá vendo? Ele te dá uma margem, ó, de R$20.000, ó. Tá vendo aqui? Black Duo. Opera índice dólar. Te dá uma margem de 20 mil. 20 mil já dá para fazer uma graninha boa, né? Se a gente pensar assim. Então, aí eu estipulei aqui, coloquei um planejamento desse plano de 20 mil. Se por acaso eu chegasse a pegar esse plano, seguindo as minhas métricas, os meus números, né, o meu padrão de operação, de comportamento, quantos dias eu passaria, né, arriscando, claro, né? Vamos aqui, ó. Se eu arriscasse 3.000, 2.500, 2.000, 1.500 e 1.000, né? Dividindo isso aqui, ó, pelo risco diário, eu teria aqui 20 stops.
eu quebraria, se fosse para quebrar o stop da mesa, né? Ou seja, se eu tenho 20 mil de perda e eu arrisco R$1.000 por dia, eu só vou quebrar se eu tiver 20 stops. Se eu tenho 20 mil aqui e arrisco 1.500, eu só vou quebrar se eu tiver 13 stops seguidos. Se eu tenho 20 mil e arrisco 2.000 por trade ou por dia, só vou quebrar se eu tiver 10 stops seguidos. E assim por diante. Aqui 8 stops e aqui 6 stops. É muito agressivo esses 3.000, né? Se eu tomar aqui, ó, 3 stops seguidos, aí eu só fico com 3 stops de saldo. Então é muito agressivo. Eu prefiro trabalhar dentro dessas métricas aqui, ó. 8, 10, 13 stops. São valores bem razoáveis aí, que daria para trabalhar dentro dessa meta aqui, dentro dessa margem de 20 mil. Então, dentro desses valores aqui, eu passaria nessa mesa, aqui, se eu fosse arriscar esse valor, passaria em 13 dias, aqui eu passaria em 17 dias, aqui em 21 dias e assim por diante, entendeu? Nessa mesa aqui. Na conta real, com a margem de 3.400 que eu estou operando, né? Que eu vou começar a operar agora, com essa margem aqui de 3.400, qual o valor que eu me sinto confortável em arriscar por dia, né? Que seria razoável para mim, dentro daquilo que eu tenho operado. Para mim, isso aqui, ó, essa janelinha. Daqui para baixo é mais tranquilo de se operar. Eu até coloquei por cores. E daqui para cima eu acho que é muito agressivo para eu operar com a margem aí, ó, de R$3.400 em arriscar por dia. Arriscar por dia, eu acho que esses valores aqui são razoáveis. Essa faixa de valores aqui. Apesar que lá na conta real, ó, a mesa ela vai te colocar uma trava a 5P de R$850. É o seu limite diário. Então, estou muito longe disso. Eu nem coloquei isso aqui na minha planilha. Ó. Depois que eu fui ver no contrato. Para mim não existe eu chegar e arriscar R$500 por dia de operação, né? Com a margem de 3.400. É muito agressivo. Beleza, pessoal? Vamos ver o que nós temos aqui mais para falar? Temos método Obrux, temos operação de sexta-feira. Eu acho que depois eu vou gravar um outro vídeo para não ficar muito longo. Mas eu só queria trazer isso para vocês, né? Sobre o meu contrato, que já está tudo certo. A partir de terça-feira me falaram que eu vou começar já a operar nessa conta real fase 1. Ficar essas 2 semanas aí fazendo esse teste. E só estou aguardando agora os dados de acesso da plataforma, né? Na segunda-feira vai chegar. Depois eu vou trazer para vocês aqui de novo, né? Esses outros conteúdos aqui. Esses 3 aqui eu vou gravar outro vídeo e trago para vocês. Sobre o método Obrux, o que eu achei, né, do método Obrux até agora. Comecei a operar em janeiro. E o que eu tenho, né, entendido, qual foi a minha experiência, o que eu tenho sentido, né, em relação ao método. E trago para vocês aí, mas o resultado, né, ele, como já está na tela, né, foi a minha aprovação, que está aqui, ó, contrato. O resultado foi esse, foi a minha aprovação na mesa proprietária, entendeu? Então, a resposta é existe uma máxima, né? Contra fatos não há argumentos. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vou encerrando o vídeo por aqui. Um abraço, fique com Deus.